Hoje o cenário, vamos dizer assim, de governo ele é muito complicado, mesmo a nível estadual, porque muito estado não tem mais dinheiro. Então eu acho que a iniciativa privada, e esse é um hábito, de novo, que as empresas aqui no Brasil se acostumaram, quando o calo aperta, eu vou pedir favor para o governo, reconhecer que o governo não tem dinheiro, não tem força política, então cabe à iniciativa privada tomar a iniciativa. Claro que algumas coisas dependem de governo, não adianta a gente falar que vamos ignorar o governo. Mas eu acho que se hoje eu olho o quadro que nós temos, eu fosse pedir alguma coisa para o governo, era a desburocratização. Na realidade, o crescimento da demanda que a gente observou nos últimos anos no Brasil, tanto de veículo de passageiro como veículo comercial, ele foi muito inflado pelo PSI, por um financiamento subsidiado do FINAME, por um lado, e por todas aquelas reduções de IPI, etc., que acabaram antecipando muita demanda de veículos de passageiro. Então, na realidade, agora nós estamos pagando o preço de ter criado uma demanda, de certa forma, artificial, porque ela, em grande parte, refletiu muita antecipação de demanda, particularmente em veículos comerciais, porque hoje a gente tem frotas relativamente novas para frotistas, não para o autônomo. E veículo de passageiro também tem uma frota de unidade substancialmente baixa. Então, eu acho que agora, para que a indústria se recupere, nós vamos ter que ver uma recuperação econômica e de renda. Eu acredito que 2016, se nós formos olhar no contexto macro, eu ainda acho que 2016 vai ser um ano recessivo. Primeiro porque nós vimos de uma recessão do segundo semestre, uma certa inércia carregada para esse semestre. Segundo, porque o quadro político continua tão nebuloso e obscuro quanto ele estava no final do ano passado. Se a Dilma fica, se a Dilma vai, o que acontece com Cunha, tem aquele processo no TSE, quer dizer, tem uma série de circunstâncias. Eu acho que esse primeiro semestre vai ser crítico para o quadro político, que é o que está amarrando muitas das decisões de cunho econômico. Então eu espero que seja um ano recessivo, talvez com a mesma profundidade do ano passado, talvez até mais, e com isso eu prevejo ainda uma certa queda de demanda. Não necessariamente de produção, porque eu acho que as exportações, particularmente em veículos comerciais, devem começar a mostrar alguma recuperação. Mas eu ainda prevejo uma certa queda esse ano. Essa indústria, eu acho que ela ficou muito mal acostumada, porque desde a crise de 2008, cada vez que a demanda dava uma baqueada, você procurava o governo para subsídio, para incentivar a demanda, teve o programa de incentivo ao investimento, etc. Eu acho que a indústria precisa, de uma vez por todas, de fato se inserir no cenário global. O Brasil, como país emergente, vai ser sempre um país volátil. E, portanto, eu preciso buscar um equilíbrio entre vendas para o mercado doméstico, que não é um mercado desprezível, e exportação. Só que para eu poder exportar, eu preciso, ser competitivo, tanto em produtividade, custo e qualidade, e dois, particularmente nessa indústria, eu preciso de acordos comerciais, que é uma coisa que o Brasil deixou de lado durante muito tempo, e na realidade o Inovar Alto foi na contramão disso, porque ele fechou mais ainda o mercado. Então acho que esse é o momento de se pensar numa abertura progressiva do mercado para a indústria, para forçar a indústria a se tornar competitiva e atualizada. O Brasil, ele tem sim condições de se inserir na indústria automotiva global com todas essas tendências. Nós devemos nos lembrar que a indústria de software, por exemplo, no Brasil, é uma indústria relevante e competitiva. E não é de hoje. A indústria de TIC no Brasil, ela não é desprezível. O que eu acho é que nós ficamos presos muito tempo naquele negócio que precisamos fabricar semicondutor, o que eu acho que é pouco realista, porque o Brasil nunca vai ter escala, em vez de alavancar aquilo que o Brasil já faz bem, que é o software. E o Brasil faz bem software. Então o Brasil tem como entrar nessa onda de automação, de conectividade. Você vê já vários aplicativos aqui e ali desenvolvidos localmente que teriam condições de serem utilizados no mercado global. Então eu acho que o Brasil tem um mínimo de condições para poder participar da indústria global. Agora, o Brasil vai ou não participar da indústria global? Bom, aí entra um grande ponto de interrogação. Primeiro porque essa crise eu acho que ela vai ser prolongada. Eu não vejo recuperação em 2016
e sinceramente não consigo enxergar a recuperação em 2017. Eu acho que em 2016 ainda vai ser uma recessão relativamente forte, principalmente por causa do primeiro semestre. Eu acho que no final desse primeiro semestre, a gente vê um ponto de inflexão, mas mesmo 2017 eu vejo um ano que eu chamo de break-even, que é um pouquinho negativo ou zero. Então uma recuperação viria em 2018. Qual é o desafio dessa demora da recuperação? É que para o Brasil não perder o bonde, como a gente diz, eu precisaria fazer investimentos. Eu preciso atualizar o nosso parque de máquinas, eu preciso fazer investimentos em treinamento de mão de obra, eu preciso fazer uma série de investimentos que num cenário como o atual, as empresas põem o pé no freio. E aí que eu vejo o grande desafio, porque se nós passarmos, desde 2012 até agora, a indústria ficou fechada. Se nós ficarmos mais 3 anos assim, já se foram 5 anos. E 5 anos é muito tempo. O Brasil hoje, pouco se fala em veículo elétrico, quer dizer, nós estamos ficando defasados. Então, meu receio é que, embora nós tenhamos condições, que o momento econômico do Brasil e o que foi feito com a indústria nos últimos anos não permitam que a indústria tenha uma inserção global como deveria ter. Na realidade, o Brasil parou, ficou colhendo os frutos de um crescimento artificial com baixíssimo nível de preocupação com competitividade global. Vai pagar um preço por isso agora. E o preço, para não perder o bonde totalmente, vai ser eventualmente ter que fazer investimentos num momento em que é difícil você justificar um investimento. Porque o risco que a gente corre, quando chegar lá por 2020, já ser muito tarde. Porque não vamos nos esquecer que a China está se mexendo, a Coreia está se mexendo, a Índia está se mexendo. E se o Brasil não se mexer, eventualmente nós vamos ficar sempre olhando o nosso mercado, que cada vez vai ficar menos relevante num mercado global que só cresce em outros países que a gente não é competitivo. E eu acredito que existam alguns elementos que vão mudar a natureza da indústria. O primeiro deles é toda a questão da conectividade do carro, que é um elemento que liga o carro ao seu dono, vamos dizer assim, através de internet. O segundo movimento que eu acho que é importante é a questão do carro autônomo. Que a gente fala do carro sem motorista, etc. De novo, existem vários obstáculos para que isso se materialize. Eu estava até lendo uma reportagem sobre o carro da Google, que já fez não sei quantas mil milhas, e que de fato a necessidade da intervenção humana eles estão aos poucos reduzindo. E que ele não teve nenhum acidente, etc. Mas o carro autônomo ele exige, mapeamento das rotas, e 2, ele vai exigir algum tipo de adaptação da legislação. Porque no frigir dos ovos, se você tiver um acidente quando o carro está sendo autodirigido, quem é o responsável? O motorista, o fabricante de software, ou seja, você tem aí toda uma questão legal que eu acho que precisa ser endereçada. E eu acho que um terceiro componente que está se tornando realidade, aqui no Brasil não, mas lá fora, definitivamente, de uma maneira um pouco talvez até mais rápida do que se imaginava, é o veículo elétrico. A gente não pode esquecer disso, mas você já vê novos modelos sendo lançados na Europa, você vê uma Tesla nos Estados Unidos. Então eu acho que existem essas tendências que vão mudar essa indústria, porque lá na frente, e isso sim eu acho que demora, você pode imaginar tudo isso combinado numa coisa só. Assim, a conectividade, o carro autônomo e o veículo elétrico. E o que seria isso? A gente vive falando de mobilidade. E o carro, se você olhar como ativo, é um ativo de baixíssima utilização. Por outro lado, você tem infraestrutura que já não aguenta mais tanto o carro circulando. Então, muito potencialmente, a solução para uma baixa utilização de ativo e uma infraestrutura com gargalo é o carro compartilhado. Que a partir do momento que você tem conectividade, o carro autônomo, etc., se torna mais fácil.